Gálatas capítulo 3, a partir do versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa. Mas se foi pela promessa que Deus concedeu a Abraão, gratuitamente a Abraão, bateu um vento aqui na página, irmãos, e eu fui embora. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas se foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Todos comigo, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Oremos ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, tem compaixão de nós, pecadores. Pai, nenhum de nós tem justiça própria aqui. Nenhum de nós, ó Deus, se atreve a pensar que é melhor do que qualquer pessoa. De fato, Deus, ó Pai, esse texto que ora lemos nos diz que a lei encerrou tudo sobre pecado. Então, quando nós nos comparamos com os outros, ou nos dispomos a tomar uma atitude julgadora superior, achando que nós somos o supremo tribunal existencial, isso revela a nossa miséria e falta de inteligência, Senhor. Porque a tua palavra diz que a lei encerrou tudo sobre pecado. Então, quando nos achamos bons, nos comparamos e nos julgamos superiores, estamos pecando ao cometer tal atitude. Tem misericórdia de nós, Deus. Se não for a tua graça, Pai, nós não conseguimos avançar. Pai, fala conosco na exposição desta manhã. O teu povo precisa da tua palavra. E nesse ano, em que a igreja tem como tema uma igreja centrada no Evangelho, o Senhor nos direcionou para pregar essa carta que chama a igreja de volta para o Evangelho. Ó Deus, eu quero te pedir que enquanto a palavra seja exposta nesta manhã, enquanto ela for exposta, que o teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus. Que o teu povo perceba a presença de Jesus caminhando no meio da igreja. Que o Senhor opere sincero arrependimento nos nossos corações. Que o teu Espírito aqueça o nosso peito. E que nós saiamos daqui mais do que convencidos da superioridade do Evangelho, mas arrependidos de qualquer atitude de justiça própria. Que vivamos confiados no teu amor e descansemos, porque não precisamos fazer nada para sermos aceitos diante de ti, porque tu nos amaste e deste o Cristo para nos salvar. Pai, então fala no nosso coração, aquece o nosso peito e manifesta a graça e o poder da tua presença. Nós clamamos e imploramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, Paulo
quer que nós fiquemos um pouco mais na história que ele nos contou semana passada. Vocês se lembram da narrativa de Gênesis 15? Deus chamou Abraão com 75 anos de idade para sair da terra, da parentela e da casa do seu pai. Prometeu fazer dele uma grande nação e dar-lhe um filho. Mas 10 anos se passaram e Abraão não tem um filho. E Abraão está dentro da sua tenda, literalmente deprimido, dizendo a Deus: Deus, tu me prometeste um filho, eu não tenho um filho. E esse Damasceno Eliezer, que era um servo de Abraão, Abraão tinha mais de 300 homens nascidos em sua casa, ele era podre de rico, mais de 300 pessoas que trabalhavam para ele. E Eliezer, o Damasceno, era o líder de toda a equipe, e se Abraão não tivesse filhos, ele herdaria fortuna. E Abraão dizia: Deus, o Senhor me prometeu um filho, e esse Damasceno Eliezer vai herdar tudo que eu tenho. E Abraão está mal, amados irmãos. Como diria o povo nos nossos dias, Abraão está na força. Está numa situação complicadíssima. E Deus diz para ele: Abraão, sai fora, olha para o céu e conta as estrelas. Eu amo esse texto, se é que o podes contar. E aquele dia, irmãos, o céu estava talvez com a mais bela pintura de milhares de estrelas da história da humanidade. O céu estava dominado por estrelas, e Abraão saiu, obedeceu a Deus, olhou para o céu, contou estrelas, não pôde contá-las, mas ele creu na promessa de Deus que disse: a tua descendência vai ser como o número das estrelas no céu. E a Bíblia diz em Gênesis 15:5 que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Só esse versículo de Abraão já dava um sermãozaço, né, pastor Alexandre? Não é como Deus cura a depressão. Pastor, que sermão o senhor pregaria nesse texto? Como Deus cura a depressão? Primeira coisa, sai fora, sai de si mesmo, sai da tenda. Segundo lugar, olha para os céus, olha para Deus, conta as estrelas. Terceiro lugar, creia na promessa de Deus. Só aí já dá um sermãozão de 3 pontos. E Deus tinha prometido então a Abraão que a sua descendência alcançaria as nações por meio de Jesus. Diante dessa cena tão maravilhosa, Paulo continua a argumentar de maneira tremendamente especial, nos dizendo que Deus ainda mantém a promessa feita a Abraão, de que todo aquele que crê em Jesus será justificado pela fé, e que pessoas de todas as nações da terra podem ser justificadas pela graça mediante a fé na obra de Cristo. E é extremamente importante que Paulo diga isso, porque vocês se lembram que os Gálatas estão flertando com o judaísmo. Eles estão achando que você pode ser salvo pela obediência à lei junto com a fé. Eles ouviram falsos mestres que disseram: homens, vocês têm que se circuncidar e tornar-se judeus e obedecer à lei para serem salvos. E Paulo está irritado com eles. Paulo os chamou no início desse capítulo de insensatos, porque nenhum homem pode ser salvo pelas suas próprias obras ou por obediência à lei. E eles estavam retrocedendo e abrindo mão do evangelho, porque estão dando ouvidos a falsos mestres. Então aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, se nós observarmos bem, você vai ver que a palavra lei aparece 5 vezes. A palavra promessa aparece 7 vezes. A palavra aliança 2 vezes e herança 1 vez. Promessa, aliança e herança são palavras correlatas e sinônimas de evangelho. O argumento de Paulo, como um excelente jurista no nosso texto, é o seguinte: é que a promessa do evangelho é superior à lei. A promessa do evangelho é superior à lei. Ele usa 10 palavras para falar do evangelho nesse texto e 5 palavras para falar de lei. E é por isso então que, ao nos anunciar que a promessa do evangelho é superior à lei, o tema da nossa mensagem é a superioridade da promessa. A superioridade da promessa. É isso que Paulo nos apresenta nessa manhã. E ao olharmos para o texto, a palavra de Deus nos diz por que a promessa do evangelho é superior à lei. Em primeiro lugar, porque a aliança é irrevogável.
Por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Eu vou perguntar, vocês vão responder. Porque a aliança é irrevogável. Então vamos lá, Igreja Unida. Por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Todos juntos, vamos lá? Porque a aliança é irrevogável. Vamos ler versículos 15 e 16. Todos juntos leiamos. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu, a igreja, vamos lá comigo, 16, 1, 2, 3, vamos lá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, porém como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo começa a sua argumentação dizendo, falo como homem. E essa expressão no grego seria mais ou menos o seguinte: vou usar uma ilustração bem simples. Vou usar uma ilustração do direito dos nossos dias, é isso que Paulo está dizendo. Vou falar uma palavra humana aqui. Ele diz, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Paulo está dizendo que antes mesmo que a lei viesse a existir, Deus já tinha ratificado a aliança de que a salvação é pela graça, mediante a fé, na promessa da salvação em Jesus. E ele então continua dizendo, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele cita Gênesis 12, 7 aqui, e na nossa versão em português, Gênesis 12, 7 diz descendência. Mas o Antigo Testamento que Paulo usou era a tradução Septuaginta do Antigo Testamento para o grego. E a tradução de Paulo enfatizava que o pacto é feito com o descendente, que é Jesus. É por isso que ele diz aqui, não dize aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O texto está dizendo que a aliança que Deus fez com Abraão, de dar a salvação pela fé, é irrevogável. E depois você pode estudar Gênesis 15 em casa, porque foi o mesmo texto em que Deus chamou Abraão para sair da tenda, olhar para o céu, contar estrelas, e ele creu. Naquele dia Deus falou o seguinte para Abraão: Abraão, você vai tomar uma novilha, uma vaquinha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade, um cordeirinho de 3 anos de idade, também uma rola, que é uma pomba maior, de 3 anos de idade, e um pombinho de 3 anos de idade. E você vai pegar os 3 e partir pelo meio. Quando alguém fazia uma aliança na antiguidade, querido, e partia animais no meio, a pessoa passava no meio e dizia: se eu não cumprir essa aliança, estou disposto a ser partido pelo meio, como esses animais foram. Deus mandou Abraão partir todos aqueles 5 animais no meio. Só que Abraão não ia passar ali, ele não tinha condição de cumprir a aliança. E o Senhor não passou, então vieram urubus, corvos, e Abraão estava numa depressão profunda, a escuridão da noite veio forte, e Abraão espantando aqueles animais. De repente, já tinha escurecido, naquela noite terrivelmente escura, o Senhor veio numa tocha de fogo. E você se lembra que a pessoa que se manifesta representando a divindade no Antigo Testamento é a segunda pessoa da Trindade. Então o Senhor veio numa tocha de fogo e passou no meio daqueles animais. É Jesus antes de ser Jesus. E aí a segunda pessoa da Trindade passou no meio da novilha, da vaquinha, no meio do cordeiro, da cabra, da argola e da pomba. E o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: se eu não cumprir a minha aliança, eu estou disposto a morrer, e mais, eu estou disposto a morrer para que a minha aliança seja cumprida. Abraão não passou no meio dos animais, quem passou foi o Senhor, a segunda pessoa da Trindade. E é impressionante, amados irmãos, que milhares de anos depois, aquele que passou no meio daqueles animais cumpriu a promessa. Ele foi partido pelo meio, ele morreu na cruz para pagar os meus feios, horríveis e tristes pecados. Ele morreu na cruz para pagar os teus feios, horríveis e tristes pecados. Deus se comprometeu em aliança a salvar
a todos aqueles que creem que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. A aliança de Deus é irrevogável. Não existe nada que você possa fazer para salvar a si mesmo. Charles Spurgeon estava certo. Espero que ao final dessa série você saiba pelo menos essa citação de Spurgeon. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Abraão não passou no meio, o Senhor passou no meio, cumpriu a sua promessa e morreu na cruz para nos salvar. Então, por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Porque a aliança é irrevogável. Mas talvez você me pergunte, pastor, por que a promessa do Evangelho, a promessa da justificação pela fé é superior à lei? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz porque a aliança antecede a lei. Porque a aliança antecede a lei. Vou perguntar, você vai responder, para você memorizar tudo hoje. Vamos lá, igreja unida, igreja bíblica unida e relevante. Por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Vamos lá, você vai repetir comigo, vamos lá. Porque a promessa antecede a lei. Porque a promessa antecede a lei. Quem está copiando, anota aí, é o segundo ponto. Vamos ler o versículo de número, amados irmãos, 17. Versículo de número 17, e leiamos todos juntos. Assim diz a palavra de Deus. Todos comigo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. O que aqueles judaizantes estão dizendo para os gálatas, irmãos, é o seguinte: olha, Deus prometeu a Abraão que ele ia ser justificado pela graça mediante a fé. Mas 430 anos depois veio Moisés apresentando a lei. Então, olha para você ver, na própria história Deus mostra que Moisés veio depois. Então, Deus justificou no passado pela fé, mas agora tem que ter obediência à lei. Então, Paulo está dizendo que a superioridade da promessa do Evangelho sobre a lei é porque, amados irmãos, a aliança não pode ser abrogada, porque ela antecede a lei. Esse é o argumento de Paulo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. A aliança de Deus de justificar-nos pela fé é uma cláusula pétrea celestial. Pastor, o que é isso, uma cláusula pétrea? Na nossa Constituição, amados irmãos, do Brasil, uma cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado, nem mesmo por uma proposta de emenda à Constituição. Aquelas famosas PECs que você ouviu falar lá da Câmara dos Deputados. Então, uma cláusula pétrea da nossa Constituição não pode ser alterada nem mesmo por uma proposta de emenda à Constituição. Pastor, dá um exemplo, quais são as cláusulas pétreas? O artigo 60 da nossa Constituição diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4 diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. O direito às garantias individuais. Essas são cláusulas pétreas da nossa Constituição que não podem ser mudadas. Deus está dizendo que a cláusula pétrea da nossa salvação, que não pode ser mudada, é que o homem é salvo pela graça mediante a fé na promessa de Deus. Nunca haverá um sistema de salvação por obediência à lei. Até porque nós mesmos somos imperfeitos e não podemos obedecer à lei. Uma cláusula pétrea que Deus estabeleceu anteriormente é que a salvação só é possível pela fé na promessa de Deus, que salvará todo aquele que crê em Cristo Jesus. Pastor, então por que eu tenho que crer no Evangelho? Na promessa do Evangelho? Por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Porque a aliança é irrevogável. Porque a aliança é anterior à lei. Creia no Evangelho,
Pare de achar-se bom. Pare de achar que você vai ser justificado pelo seu próprio desempenho. Pare de se achar melhor do que os outros porque você defende alguns valores e outros não. Você não pode ser aceito diante de Deus por nada do que você faz. É só pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas talvez você me pergunte nesta manhã: querido pastor, por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Em terceiro lugar, o nosso texto diz: porque a salvação é pela fé. Por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Vamos repetir comigo, vamos lá? Porque a salvação é pela fé. Versículo de número 18. Leamos todos juntos o versículo 18, que diz o texto: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa. Abraão está dizendo herança. Eu disse para você que herança, aliança e promessa são sinônimos do Evangelho e da salvação. Então, porque se a herança, se a salvação, se o Evangelho provém da lei, já não decorre da promessa de Deus. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, a promessa de que o justo viverá pela fé. O texto diz: Abraão creu, isso lhe foi imputado. Eu expliquei semana passada o que era imputado. Se você não viu, assista a exposição semana passada. Mas eu vou dar uma palhinha rápida para você. É considerar como. Imputado judicialmente é que Deus considera a justiça de Cristo sobre você. Mas também lembra que eu falei que é uma metáfora bancária. A conta de Abraão tem uma dívida eterna que ele não pode pagar. Cristo morreu na cruz por ele. Ele creu em Jesus. Então a justiça de Jesus foi colocada na conta de Abraão. Não só saldou a dívida de Abraão, mas agora deixou Abraão com um saldo eterno na presença de Deus, a ponto de que ele não pode perder a salvação. Então o texto está dizendo que Abraão recebeu essa bênção pela fé. Pastor, como é que eu posso ser salvo hoje, pastor? Eu vou ser salvo se eu ajudar a velhinha a atravessar a rua? Você só é salvo porque Cristo morreu na cruz para te salvar. E se você se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo Jesus como o Filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, então Deus no seu tribunal dá a sentença e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E aí você não tem condenação nenhuma na presença de Deus. Você está livre. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9. Quem souber, fala de cor comigo. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você que creu em Cristo Jesus, recebeu o maior de todos os presentes, o presente da vida eterna, o presente da salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Se você quer ser salvo, diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar. Entrego a Ele a minha vida, que Ele venha morar no meu coração. E você vai ouvir Deus batendo martelo no tribunal da sua consciência, dizendo: meu filho, eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Por isso, a promessa do Evangelho é superior à lei. Creia em Jesus e você vai ser salvo. Você não terá dívida nenhuma, terá paz com Deus, terá vida eterna, será a pessoa mais abençoada desta terra. Mas talvez você me pergunte nesta manhã: pastor, por que a promessa do Evangelho é superior à lei? Em quarto lugar, o nosso texto diz: porque a lei tem um propósito. Em quarto lugar, o nosso texto diz: porque a lei tem um propósito. Vamos ler, irmãos, versículos 19 e 20. 19 e 20, eu leio 19, a igreja o 20. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa.
e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Vocês ouvintes? Irmão, qual é o propósito da lei? Não é porque talvez estou falando aí, pastor. Até compartilhei com um irmão essa semana, está aqui no templo esse irmão querido, que certa vez lá na Universidade de Cambridge, havia um grande debate dos professores de religiões comparadas, de qual seria a diferença do cristianismo com outras religiões. Porque diziam, as outras religiões têm lei, o cristianismo também tem lei. As outras religiões tinham sacrifícios de animais e o cristianismo diz que Jesus morreu na cruz. Qual é então a principal distinção? E ninguém conseguia chegar a uma conclusão, até que C.S. Lewis, autor de Cristianismo Puro e Simples, escritor das Crônicas de Nárnia, passou na porta. E aí perguntava para ele, Lewis, você era ateu, agora é cristão, né? Qual é a diferença da fé cristã para as outras religiões? Ele falou, simples, é a palavra graça. Em nenhuma outra religião a pessoa é salva pela graça. Em todas as outras religiões a pessoa tem que fazer alguma coisa para ser salva. Somente na fé cristã e no Evangelho o pecador é salvo pela graça mediante a fé. A salvação é um presente de Deus. E aí, amados irmãos, este texto vai explicar então, já que a salvação é pela graça, é um presente, pastor, para que lei? Qual o propósito da lei? Paulo é claro aí, qual pois a razão de ser da lei? Ele mesmo pergunta. Isso aqui, irmão, para quem gosta de oratória, até a Isabelle está fazendo agora lá no Mackenzie, né, um curso de argumentação, de comunicação, feliz da vida, viu? Deus faça de você uma boa oradora, filha. Entendeu? Qual pois a razão de ser da lei? Isso aqui é um artifício retórico chamado diatribe, em que Paulo cria diante de si um oponente imaginário, e esse oponente o questiona, e ele responde a ele. É uma figura de linguagem grega, diatribe. Então, ele levanta o oponente. Então, Paulo, já que é tudo pela graça mediante a fé, vamos jogar a lei fora, rapaz. Não serve para nada. Qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo explica que a promessa do Evangelho é superior à lei, porque a lei tem um propósito. Qual é a razão da lei, então, pastor? Versículo 19 diz, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Qual é o objetivo da lei? É mostrar que eu e você não valemos nada. Eu sei que tem alguns que ouvem aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Entendeu? Eu e você não valemos nada. É por isso que a lei existe. Paulo diz claramente aqui, para mostrar que nós somos transgressores. E para mostrar que a nossa esperança é o descendente que viria, a quem se fez a promessa. Mas a lei, além de mostrar que nós não somos nada e que virá um Salvador, então qual é o propósito da lei, pastor? Mostrar que você é pecador. Quando você estuda os reformadores, Teodoro de Beza é um especialista nisso, ele diz que toda vez antes de pregar o Evangelho na igreja, a gente tem que pregar a lei. A gente tem que mostrar para vocês, crentes, e para os não crentes, que nós não valemos nada, porque se o cara se acha bom, ele não vai crer em Jesus, ele vai achar que não precisa de salvação. Então, primeiro você mostra a lei, para mostrar o quanto nós somos horríveis, feios e tristes pecadores. E ainda que você não tenha dado um tiro na cabeça de ninguém, a Bíblia diz que se você chamou seu irmão de tolo e idiota, você merece ir para o inferno. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la no meu coração, eu já sou adúltero. Ninguém escapa. A lei existe para isso, para mostrar que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, que nós precisamos do descendente, que é Jesus. E ao revelar o seu propósito, Moisés mostra, e Paulo mostra que a lei é inferior, sabe por quê? Ele usa duas ilustrações aqui, porque ela foi dada lá no monte, citando Deuteronômio 33, 2, quando Deus entregou a lei a Moisés, Deus estava acompanhado de anjos, e anjos são inferiores a Deus. É isso que ele diz aqui, versículo 19, fica ligado aí comigo, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos,
Ou seja, está citando Deuteronômio 33, 2, pela mão de um mediador. Então, a lei é tão inferior ao Evangelho, que o Evangelho foi dado diretamente. Mas a lei precisou do apoio de anjos para estar junto com Deus, para dar a Moisés. E anjos são inferiores a Deus. É esse o argumento. E ele diz mais, ora o mediador não é de um. Ou seja, Moisés, eles precisaram de um mediador humano. Moisés representava aquele povo todo. Mas Deus é um só. O que ele está dizendo? Para receber a lei, o povo precisou daquele mediador humano. Mas para receber a promessa do Evangelho, o próprio Deus, que é um só, Ele mesmo pregou para Abraão. É isso que o texto está dizendo. Então a lei existe para mostrar que nós somos pecadores. Irmãos, como nós somos pecadores? Quando você faz alguma coisa e se acha bom, a carne diz assim para você, perdeu o playboy. Quando você se compara com os outros e se acha melhor, perdeu o playboy. Quando você faz alguma coisa para agradecer e receber, perdeu o playboy. Não fez para a glória de Deus. Não vale nada. Nós somos pecadores. Se Deus for nos tratar como nós merecemos, Ele tem que nos jogar no inferno. A lei tem o propósito de revelar as nossas transgressões. O que eu tenho que fazer então diante disso? Nesse quarto ponto, deixe de ser legalista e perfeccionista, porque a lei veio para mostrar a sua imperfeição e como você necessita de Cristo. Ficar se comparando com os outros e se achar melhor é uma tremenda de uma hipocrisia, porque você não é melhor do que ninguém. E quando você faz isso, você está pecando. Então deixe de usar o perfeccionismo como princípio de vida, porque é uma contradição, você vai falhar e a lei vai te acusar. Deixe de ser legalista e achar que você é aceito diante de Deus porque você é o certinho. Não, porque você é falho. E o propósito da lei não é te ajudar a acalmar a sua consciência e se achar certinho consigo mesmo. Não, a lei é para mostrar que você não consegue obedecê-la. Você não consegue ser certinho. Você precisa de Jesus. Que Deus nos dê arrependimento, irmãos. Que o Senhor nos tire do legalismo e do perfeccionismo. Que o Senhor tire o peso do desempenho próprio dos nossos ombros. E que nós vivamos livres, leves e soltos. Porque somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Irmãos, estou dando carne para vocês. Não estou dando leite, não. Suponho que a igreja está crescendo espiritualmente. Se você não gosta de comer carne, lamento. Você é criança, você precisa crescer ainda. Mas eu estou vendo que todos vocês estão comigo até o final. Louvado seja Deus. Você anda buscando o seu próprio desempenho? Anda buscando o reconhecimento humano pela sua própria capacidade? Fala do fundo do seu coração. Você se acha bom? Você se acha o tal? Quando eu era menino no Brasil, vendia a bala chita, né? E tinha lá um macaquinho. Você se acha o bonitão da bala chita? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, em último lugar, porque a promessa do Evangelho é superior à lei? Em último lugar, porque Paulo diz que a lei não contraria o Evangelho. Para quem for escrever agora. Porque a promessa do Evangelho é superior à lei? Porque a lei, vamos repetir comigo, vamos lá? Porque a lei não contraria o Evangelho. Versículo 21 e 22. Eu vou ler o 21, a igreja 22.
É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Vocês? Paulo continua na sua diatribe, conversando com o seu oponente imaginário. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele, de modo nenhum, é enfático, de modo nenhum. A lei não é contrária ao Evangelho, é isso que Paulo está dizendo aqui, a promessa. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Deus não deu a lei para dar vida, por isso que ela não é contrária ao Evangelho. O que Paulo está dizendo? É o que eu falei no ponto anterior, que a lei colabora com o Evangelho. Porque a lei mostra para o homem que ele precisa do Evangelho. Então ela não contraria o Evangelho. E aí ele diz no 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre pecado. Ou seja, mostrou que todos nós somos pecadores e pela lei não podemos ser justificados. Para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. É muito simples, irmãos. Eu vou usar para vocês uma ilustração que eu li no Tim Keller essa semana, no livro de Tim Keller. Ele dizia o seguinte, eu digo a você, se o meu tio mandar eu dar um recado para você, é o seguinte, que ele vai te dar 10 milhões de reais, se você crer nessa promessa, e for ao encontro dele para buscar. Se você não crer, der risada e achar que eu estou tirando uma com a sua cara e foi embora, você não vai ganhar os 10 milhões de reais. Mas se você crer na promessa, você vai ao meu tio e ele vai te dar 10 milhões de reais. Veja bem, o meu tio não disse a você, eu vou te dar 10 milhões de reais se você vier morar na minha casa e cuidar de mim até eu ficar velhinho. Se o meu tio fizesse isso, seria por obras da lei. Ele estabeleceu um regramento para que eu recebesse 10 milhões de reais. Mas o meu tio mandou dizer a você que se você procurá-lo, ele vai te dar de graça 10 milhões de reais. Se você acreditar, você recebe. Se você não acreditar, você perdeu. E aí? É assim com o Evangelho. Você vai acreditar ou você vai rejeitar? Tem muita gente que diz, isso é loucura. Onde já se viu o homem não fazer nada? Se você der as costas e for embora, você perde a bênção. Mas se você se arrepender e crer na promessa, você recebe a salvação. Porque a promessa do Evangelho é superior à lei, porque a aliança é irrevogável, porque a aliança antecede a lei, porque a salvação é pela fé, porque a lei tem um propósito, porque a lei não contradiz o Evangelho. Reverendo! Eu tinha um colega que não sabia falar reverendo, falava reverendo! Reverendo! E eu com isso, reverendo? O que isso aproveita para mim? Que implicações tem para a minha vida? Pare de se achar justo e bom por causa do que você faz, por causa da sua conduta, por causa do seu desempenho profissional, por causa da sua postura filosófica, e entenda que você só pode ser considerado justo porque crê que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. Arrependa-se das suas falhas e arrependa-se da sua bondade, porque só assim, crendo em Cristo Jesus, você vai ser salvo. Imagine comigo, e estamos já concluindo o sermão, que você está no tribunal de Deus. Lá está o juiz, sentado na posição mais alta. Você, no banco dos réus. Se levanta o promotor. A equipe de promotores. E a equipe de promotores está composta pelo mundo, pela sua própria consciência e pelo príncipe das regiões abissais, Apolion, o inimigo do povo de Deus.
Satanás. E ele se levanta para argumentar, meritíssimo dos meritíssimos, maior de todos os juízes. Este homem diz que é teu servo, mas ele teve inveja do seu irmão que tinha uma grande conquista. Essa mulher diz que é tua serva, mas é casada e anda trocando olhares com outro homem que não é o seu marido. Esse jovem diz que é teu servo, mas está envolvido no meio de muito pecado e uma vida total de prostituição. O Senhor é o justo juiz. E a equipe de promotores, a sua consciência e o mundo corroborando. Não vejo como o Senhor possa perdoá-lo. Condene-o, meritíssimo dos meritíssimos. E você, como réu, consciente de que é culpado. E o promotor nem pode ler o que está na sua mente, porque Satanás não lê o que vai na sua mente e no seu coração. Você fala, estou literalmente perdido. Até que se levanta naquele tribunal o maior de todos os advogados. O advogado dos advogados. O príncipe, o rei de toda a glória. O Filho de Deus. Nosso eterno Senhor. Meritíssimo dos meritíssimos. Nobilíssimo, grande Deus, maior autoridade do universo. A quem eu chamo de Pai. É bem verdade que este homem é culpado de tudo que se lhe acusa. A consciência lhe acusa, o mundo lhe acusa e Satanás lhe acusa. E ele é bem culpado de muito mais, porque eu sei o que lhe passa na mente e no coração. E se o Senhor for tratá-lo como os seus pecados merecem, ele merece a pena máxima, a pena eterna, a pena capital eterna de ser lançado no inferno. Mas meritíssimo dos meritíssimos, eu venho aqui defendê-lo, dizendo que tu o amaste antes da fundação do mundo, e na plenitude dos tempos tu me enviaste ao mundo, para morrer na cruz e pagar os pecados dele. E o Senhor prometeu que se ele se arrependesse e cresce em mim, como teu único filho que morreu na cruz para pagar os pecados dele, ele seria perdoado de todos os seus pecados, porque eu na cruz já paguei a sua dívida. Meritíssimo dos meritíssimos, esse homem creu em mim, ele pertence aos meus, eu o defendo, Pai, perdoa-o em meu nome. Então o meritíssimo dos meritíssimos olha para você no tribunal, e ele bate o martelo e diz, eu te declaro inocente, eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor, porque eu não serei condenado, porque Cristo morreu na cruz, para pagar os meus pecados. Abandone o perfeccionismo, abandone a justiça própria, creia que Jesus te perdoou, tirou a carga dos seus ombros. Você está livre. Você está salvo. Louvado seja o nome do Senhor.